Shine bright like a diamond. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O Podstar está no ar e este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. Aqui na TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET, eu tenho a maior satisfação de receber essa mulher maravilhosa, incrível, é médica. Ela vai falar um pouquinho dela, mas é a doutora Roberta Carlesso Miele. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Juliana. Obrigada ao convite. Obrigada, telespectadores, pela audiência, pela oportunidade de estar aqui. Então, vou me apresentar primeiro, né? Sou médica endocrinologista, formada aqui em Caxias do Sul, aqui na Serra Gaúcha. Tenho especialização em medicina interna no Hospital da Santa Casa de Porto Alegre e endocrinologia no Hospital da PUC de Porto Alegre. E hoje a gente vai falar sobre as novas abordagens dentro da medicina, né? Principalmente da parte da endocrinologia e o olhar dele, né? Sobre o aspecto mais integrativo, né? Com relação a protocolos de tratamento, ao olhar para o paciente de uma forma diferente. Mas eu queria te perguntar, Roberta, como é que tu foi... Como é que foi a minha jornada? Um pouquinho da tua jornada em termos dessa área da medicina, porque a gente sabe que ela é uma jornada um pouco extensa, inclusive, né? É eterna, não é extensa, ela é eterna. É verdade, a gente tem que estar sempre buscando se atualizar, né? E, enfim. Mas então conta um pouquinho, compartilha com a gente aqui um pouquinho da tua jornada. Eu sou formada em endocrinologia, trabalho com hormônios, né? Atendo clínico no meu consultório, hoje na minha clínica, desde 2008, né? Então, eu tive uma longa jornada dentro da endocrinologia tradicional, clássica mesmo, até ali 2017, né? Então, foram quase 10 anos trabalhando na medicina clássica, quando por, né, um gatilho familiar me fez abrir um pouco mais os horizontes e buscar por terapias complementares, por conhecimentos adicionais, que eu não estava satisfeita, não estava me sentindo confortável com a situação. Meu pai, na ocasião, tinha uma doença, né, neurodegenerativa, eu não estava aceitando bem. Comecei a buscar mais conhecimentos, ou se eu pudesse fazer mais alguma coisa por ele. Então, eu entrei em contato, né, com essa nova forma de abordagem, que não é nova, mas é um olhar que a gente não está acostumado sobre a saúde, dentro da nutrição, dentro da medicina, porque não é, o personagem não é só o médico, né, o cuidador. Então, o agente que leva essa transformação de vida para as pessoas, na verdade, é uma equipe de profissionais de saúde que abordam os cuidados de uma forma integral, na qual o paciente é o protagonista da sua própria história. É a pessoa que vai aprender com os novos hábitos como pode cuidar de si melhor, como pode respeitar melhor o seu templo, a sua morada, a sua casa, que é o seu corpo, né? Para a gente poder viver mais, ter uma vida mais longa, mas não só viver mais anos, mas para que a gente possa viver com mais qualidade de vida, que a gente tenha vida e vida em qualidade até os nossos últimos dias, né? A gente sabe que ninguém vira sementinha, mas que a gente possa viver e aproveitar, desfrutar da vida até o final dela. Muito bom. E realmente um trabalho assim, ele é multidisciplinar, né? Não tem como a gente não se apropriar de outras áreas afins dentro da medicina para poder trabalhar melhor, né, com esse contexto onde o paciente ele está inserido, né? Hoje a gente trabalha numa equipe que temos no time, a gente tem o odontologista, né, que é o médico da boca. Então, o corpo não é só o corpo precisa da boca, a boca precisa do corpo. Então, o médico tem que andar junto com o odontólogo, né, o dentista, de uma forma biológica integrativa. A nutricionista, o nutricionista são muito importantes para a gente fazer o nosso time andar juntos. O educador físico, um treinador, biomédicos, equipe de enfermagem, fisioterapeuta. Então, todo esse time da saúde é necessário para que a gente consiga, né, abranger todas as necessidades do paciente. Então, quando eu despertei para esse novo olhar, eu já fiz uma pós-graduação de 2018 a 2020 das Ciências da Longevidade Humana,
a escola do Dr. Ítalo Rachid, bastante conhecido também. Depois a gente passou pela pandemia, então foram inúmeros cursos online, presenciais. E agora, com muita honra também, né, estou finalizando a segunda pós-graduação, Dr. Lair Ribeiro, que eu me formo, então, nessa pós, mês que vem, que veio agregar, né, e emoldurar mais ainda os conhecimentos dessa área para mim. Então, estou super realizada e o estudo é para sempre, né? É uma jornada longa e eterna. Então, a gente ama estudar e quem não gosta de estudar não tem que estar nessa área, porque a gente vai estudar sempre, a vida toda. Parou de estudar, desatualiza. E a dedicação, né? Então, tem que ver com muito amor, com muita dedicação. Amor pelo paciente, se interessar pela pessoa que está aí, conhecer a história dela, ter tempo de ouvi-la. Isso é bem importante. Quais são os males, as queixas, o que está acontecendo na vida dessa pessoa, porque se eu não tenho tempo de escutá-la e entender o que está acontecendo, eu não vou conseguir, né, buscar os recursos para oferecer o que ela está precisando. Inclusive, esse eu acredito que seja um grande, não digo diferencial, mas eu acho que é um caminho mais assertivo da própria medicina, né? Quando existe essa preocupação maior, né, de entender esse paciente, entender o contexto, como ele tá, aonde ele está inserido, o ambiente, porque a gente sabe que tem questões que são realmente genéticas, mas a gente tem questões que são de epigenética também, né, e que acaba interferindo na saúde das pessoas, né? Vamos só, adorei que você falou o termo epigenética, para mim foi uma surpresa, acho que a maioria que está ouvindo, escutando, exatamente. vendo a gente não sabe o que é, né? Então, quando a gente sabe que tem uma doença na família e acha que a gente está predestinado por conta disso a também desenvolver essa doença, isso a gente só acredita puramente, então, na genética, né? Que é o que está ali determinado nos nossos genes. Só que quando a gente estuda mais aprofundadamente, a gente vê que o poder da epigenética é muito maior do que a genética. A epigenética, que é como a gente leva a nossa vida, os nossos hábitos, como que eu estou exposta ao ambiente, desde toxinas, parasitas, inclusive perturbações emocionais. Isso tudo vai formando a minha epigenética, a minha alimentação, o meu estilo de vida, e isso conta com 80%, enquanto a genética conta com 20%. Então, para vocês entenderem, a genética é como se fosse a lâmpada, e a epigenética, o interruptor. Eu posso acionar e desligar aquele gene, mas eu também posso acionar e ligar aquele gene que estava dormindo. Então, por isso que é muito importante a gente ter muita consciência dos nossos hábitos e do nosso estilo de vida para ter uma vida mais saudável. Exatamente. E as questões que envolvem a longevidade, né, Roberta? Elas envolvem toda essa questão de hábitos, estilo de vida, né? As pesquisas mostram cada vez mais, né, o quanto o estilo de vida ele impacta na longevidade e na qualidade de vida também, né? E eu queria que tu trouxesse um pouco desse olhar também, né? Porque tu já faz vários estudos relacionados a isso, né? A gente tem aí as questões da vida social, como ela é importante, a alimentação, né? Então, esses hábitos, eles têm um impacto muito grande, né, na nossa saúde. Os pilares, assim, mas as dicas mais importantes, os pilares de saúde? Na questão mesmo da longevidade hoje, como que tu vê, assim, quais são os principais pontos que impactam na saúde? Então, os principais pontos, primeiro, sono. O sono é muito importante, é no sono que a gente faz o reparo do nosso sistema nervoso, é no sono que a gente produz hormônios importantíssimos para a nossa vida, e nós não somos ninguém e nem sobrevivemos se não tivéssemos hormônios. Então, é importante que a gente tenha um sono de qualidade, um sono no horário certo e também um sono profundo, né? Que contemple todas essas características para que a gente possa fazer o restauro do nosso organismo. Então, o hábito de dormir mais cedo, o ideal seria que a gente conseguisse dormir até as 10 horas da noite. É difícil, né? É uma tarefa que a gente tem que estar com essa meta todo dia para dormir cedo, se desligar de aparelhos eletrônicos e telas pelo menos meia hora antes, porque essas luzes azuis fazem mal, né? Entra na nossa retina, vai lá na pineal, atrapalha, bloqueia a melatonina.
Então, e quem precisa trabalhar ou estudar à noite, que não tem como fugir disso, então a gente recomenda buscar um óculos que tenha proteção, né, contra a luz azul. Então, a gente consegue até na internet comprar isso facilmente e ter uma refeição mais leve, e procurar, então, conciliar, né, o horário de dormir, deixando os problemas lá fora, tentando fazer uma oração, elevar pensamentos, para ter um sono melhor, mais leve, de qualidade. E isso é meio caminho andado, né? Então, o sono bom, de boa qualidade, dormindo bem, para poder acordar bem, se sentir já reparado, refeito, acordar com energia, com vigor. Isso é saúde, né? Um marcador de saúde. Uma alimentação, né, importante, que a maioria das pessoas acredita que se alimenta bem. Mas, mesmo as pessoas que estão até em boa forma, se você vai parar para conversar na consulta, não tá tão legal assim, né? O grande erro da maioria das pessoas é ingerir carboidratos em excessos. Só que a gente pensa que carboidrato é só açúcar, mas não, né? Não é só pão, massa, arroz, batata. Eles também são importantes para nossa vida, mas tem que ser importantes, mas tem que ser na naquela medida. quantia limitada, né? Só que se a gente parar para pensar que os legumes são carboidratos, as frutas são carboidratos, os cereais são carboidratos, as oleaginosas são carboidratos. Então a gente tem uma alimentação muito baseada em carboidratos, quando a gente deveria se alimentar até 40% de carboidratos do nosso aporte do dia. Então, se a gente está comendo mais carboidratos, a maioria está comendo menos proteína do que precisa comer. E a proteína que a gente tem principalmente acesso, sem suplementar, está mais biodisponível nos ovos e nas carnes, né? Então, por mais que a gente faça uma ingesta diária, na maioria a gente não bate a meta de proteína do dia. E também está faltando gorduras boas, né? Ingestão de gorduras boas, que são fontes importantes para o nosso cérebro. As gorduras boas, elas fazem parte da membrana da célula, são importantes para o nosso cérebro, são fontes, matéria-prima também para que a gente produza nossos hormônios. E que dificilmente se encontra nos alimentos industrializados, né? Isso é o grande problema, né? Alimento industrializado, então além dos conservantes, além dos químicos, vem naquelas letrinhas bem pequenininhas, um monte de coisa que nos faz mal. Então, se a gente pudesse ter acesso e buscar os alimentos menos processados possíveis, né? E de preferência livres de defensivos agrícolas também, com certeza a gente teria já uma saúde melhor, a nível de população, né? Então, para ser uma orientação geral para todo mundo ter acesso. Sono, alimentação, atividade física. O mínimo, gente, é 3 vezes por semana, mas o nosso corpo foi projetado para se exercitar diariamente. Todos os dias, né? Só que a vida, né, tá corrida demais, é difícil ter 1 hora por dia para se dedicar, mas seria o ideal, mas que pelo menos 3 vezes por semana. E além disso, não sei se você viu aquele documentário das zonas azuis. Eu ia falar, né, sobre ele agora, Isso, né? Como viver até os 100 anos. Eu já falei, inclusive, aqui no programa. Já falou dele. Sobre esse muito legal, né? Que esse são documentário. Áreas onde tem mais longevidade. Foram estudadas características dessas pessoas que moram nessas zonas chamadas azuis. Então, todas elas também praticam atividade física, têm interação social, estão inseridas, né, em uma comunidade, que não vivem isoladas, que o isolamento social também diminui, né, a expectativa de vida. Então, é importante se relacionar não só com um parceiro, com a família, mas ter amizades, ter um círculo na sociedade, você se sentir útil, né? Mesmo depois, se você se aposenta do seu trabalho, continuar tendo uma função para ter mais sentido a vida, estar ao ar livre, práticas, né, de respirar na natureza, colocar o
pé no chão, na terra, na grama, que a gente chama de grounding. Hoje em dia parece tão moderno isso, mas é tão básico. É conexão com a natureza, como eu falo sempre. É da onde é o que a gente é, não é nem de onde veio, é onde a gente é. De colocar o pezinho no chão, tira a meia, descarrega ali, né? A energia, recarrega-se de energias boas. Tome um banho de mar, tome um banho de rio, tome Aliviar o sol, estresse, né? o sol na pele, aliviar o estresse. Porque o estresse, ele é importante para a gente poder sobreviver, né? Mas ele, em Exato. taxas altas no nosso organismo, ele é maléfico. Então, a gente precisa também ter esse cuidado, né? Equilíbrio. Para isso, então, essas práticas ao ar livre, estar mais em contato com a natureza, práticas de meditação, tudo para a gente, né, ter um equilíbrio do estresse. O estresse, a gente já lembra do hormônio cortisol, né? Que o hormônio cortisol ele é fundamental para a nossa vida, para a nossa sobrevivência, para manter os batimentos, a frequência do coração. Mas ou a gente está com o cortisol alto, ou a gente está com o cortisol baixo. Então é difícil também a gente manter em equilíbrio todos os hormônios, né? Dá um trabalho enorme para a gente conseguir estar em dia com tudo isso. Sim. É praticamente... Eu acredito muito que seja praticamente impossível, porque a gente tem várias oscilações durante o dia também, né? Mas quanto mais próximo do equilíbrio possível, né? Ou mais equilibrado possível, é o melhor, né? E a gente se apropriar de conhecimento, também a gente pode ir se educando ao longo do dia ou ajustando até mesmo também na nossa própria rotina, né, Roberta? E, claro, procurar um especialista, né? Isso é bem importante para saber se a gente está em dia ou se não está, o que a gente precisa reparar ou ajustar dentro da nossa condição física, como tu falou. Mesmo pessoas que muitas vezes são ou buscam, né, várias atividades físicas ou buscam uma alimentação, nem sempre está ajustadas. E tem algumas coisinhas que a gente pode estar ajustando, né? Às vezes o externo, né, não quer dizer que a pessoa está também no interno, tudo equilibrado e tudo ajustado. Às vezes a gente tem surpresas bem grandes, né, disso. E só que pra gente não ficar frustrado, nossa, nunca vou conseguir fazer tudo isso, nunca vou conseguir chegar numa perfeição, num ideal. Não, a gente nunca vai conseguir o ideal. Mas o importante é a gente entender para que lado que a gente tem que olhar, que lado que a gente tem que se trabalhar, qual é a direção que a gente pode buscar mais saúde. E dentro do nosso possível, sim, a gente ir fazendo essas mudanças gradativas para que a gente vá ficando com a nossa rotina mais saudável e ficando assim, lapidando a nossa vida, para a gente ir construindo. E para ser leve também, claro, né? para a gente ir construindo a nossa saúde, né? Não é uma imposição, uma mudança de um dia para o outro, mas por isso que é importante a educação, a informação e cada um na sua velocidade, conforme o acesso e as preferências, né? O que está optando para si naquele momento, vai fazer suas escolhas. Exatamente, as escolhas mais assertivas aí, mais saudáveis também, né? Isso. Mas, Roberta, me conta um pouco por que tu foi para a área da medicina? Lá era um sonho já de criança? Então, de criança eu já estava com a propensão que eu sabia que ia ser uma coisa para humanas, né? Eu tinha que me relacionar com as pessoas, né? Então, eu não me imaginava fechada, só com números. O meu trabalho, é importante eu falar, ter essa troca de energia, de me relacionar. Tanto que dentro da medicina a gente pode escolher especialidades que a gente fica fechado, fazendo exame ou ir para pesquisa, mas para mim é muito importante esse contato com a pessoa, conhecer a pessoa, poder contribuir para a transformação na vida dessa pessoa. Fico muito gratificada, né, quando volto no tratamento, e aí o primeiro retorno, o segundo, e a gente vê toda essa evolução, é uma satisfação muito grande. Mas lá de criança, então, eu sabia que ia ser pro lado das humanas, né? Tava um pouquinho em dúvida, porque meu pai era dentista. Então, eu cheguei a cogitar odonto, cheguei a cogitar nutrição. Mas aí, acabei fazendo medicina.
E dentro da medicina, por um bom tempo também, quase fui pro lado da dermatologia. Uhum. Depois me apaixonei pela endócrino e não adianta, meu amor é com os hormônios. Ai, ai. Mas sempre tem essa história, né? Essa bagagem de porque Claro. buscou, né? Ir para uma determinada área, né? Mas ao longo da jornada profissional, a gente muitas vezes já vai descartando que a gente não. Tipo, isso para mim não faz parte de mim, né? É. Eu, por exemplo, não gostei muito da área de laboratorial, essa área mais assim, que ficava mais preso mesmo dentro de ambientes, não era o que sempre eu gostei, né, de trabalhar. Mas vamos puxar de novo para a questão do atendimento, né? Eu acredito, até esse teu gosto, o que te despertou, esse teu propósito de fazer um atendimento mais integral, né, mais holístico, no sentido de ver o paciente de uma forma mais ampla. É muito interessante porque eu acredito que aí é o meu olhar em termos da medicina, né? Porque houve, eu acho que uma perda, né? No sentido de, às vezes, a medicina se direcionou para aquele atendimento mais imediato, né? E mais automatizado, mais rápido. Inclusive, eu acredito muito que deve-se haver um cuidado, inclusive, para não se replicar isso na telemedicina hoje, né? Então, eu acredito que se a gente partir do pressuposto de que envolve o paciente, envolve todo esse ambiente, todo esse contexto onde ele está inserido, é importante a investigação ser um pouco mais refinada. Então, poder olhar para esse paciente, que essa consulta ela seja um pouquinho mais extensa, para que a gente possa entender o contexto, né? Porque eu entendo muito que existem fatores, né, ou recorrências de patologias, né, que são comuns, né, como a gente vê hoje, diabetes, vê as questões de hipotireoidismo e hipotireoidismo, que é a tua área da endocrinologia, né? Então, olhar, entender mais o contexto onde ele está inserido, o paciente, eu acho que faz total diferença nas questões de resultado para o paciente. Isso é muito importante, é a parte da consulta. Para você conhecer a pessoa que está sentada na sua frente, você precisa de tempo. E precisa deixar ela falar alguns minutos espontaneamente. Dali que saem algumas pérolas preciosas que às vezes não está no qual o motivo da sua consulta. Às vezes os motivos que levaram são queixas ocultas, que às vezes até não passa pelo consciente da pessoa. Ela está ali por algum outro motivo, mas conscientemente ela vai dizer outro motivo. Por exemplo, às vezes o motivo está nos ela detalhes, vai né? lá com a queixa de eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer. Mas lá dentro eu estou precisando buscar o amor na minha vida. Eu estou buscando eu sentir o meu amor próprio, eu quero me sentir mais amada pelas pessoas. Esse é o motivo oculto, né? Então, eu tenho que ter a sensibilidade, eu tenho que ter o olhar mais cuidadoso para perceber nas palavras e nas palavras não ditas também. O que aquela história está me trazendo, né? Ou por que ela está trazendo aquela queixa, né? Ou até mesmo abrir espaço para que ela possa naturalmente falar, né? Sobre algumas questões que incomodam. E se você faz uma consulta de 15, 20 minutos, isso não acontece, né? Então, a minha consulta é 1h30. E 1h30 que a gente não para, né? Sim. Então, a gente tem que dar esse tempo. É muito importante conhecer todo o histórico familiar, tudo que já passou na vida da pessoa, como é que é a vida dela hoje, o que ela sente. Falar de todos os aspectos, todos os âmbitos da vida dessa pessoa, para depois a gente ir filtrando e direcionando qual o plano de ação, né, para essa pessoa que a gente vai traçar. Exatamente, porque a gente sabe que na medicina a gente trata do mesmo corpo, né, que tem uma mesma anatomia, uma mesma fisiologia, mas a gente trata de indivíduos, né? Então tem essas nuances que são importantes e fazem a diferença
num tratamento, num atendimento, né? E puxando esse gancho na questão de atendimento, desse olhar, eu queria que tu trouxesse um pouquinho mais sobre essas novas abordagens hoje, que inclusive tu tá buscando na tua pós-graduação. Queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso. Tá finalizando, inclusive, né? Mês que vem, o último módulo da pós, né, Dr. Lair Ribeiro, né, a parte de homeostase, adequação nutricional, de prevenção, doenças relacionadas à idade. A gente a gente teve 18 meses de aula, né, em São Paulo. São 18 meses bem intensivos. A gente vai para lá, volta, estuda. Então, tem a parte, agora a gente está estudando a parte hormonal, né? Com o olhar funcional integrativo. Como os hormônios são importantes. E são muito importantes. muito, né? Só que as pessoas têm medo de hormônios, foi criado um pânico, um pavor de hormônios. Só que esse medo, geralmente, é atribuído ou é referente aos hormônios sintéticos, aos hormônios que o nosso corpo, o nosso organismo, nossos receptores não vão reconhecer como isso faz parte de mim, vão reconhecer, opa, aqui tem uma substância estranha, não reconheço. Então, quando a gente vai fazer a reposição de qualquer hormônio, que é repor aquilo que já está faltando, a gente só trabalha com hormônios que têm a mesma molécula química, né, mesma molécula química tridimensional que vai encaixar direitinho com os nossos receptores hormonais. Então, esse é um cuidado na parte hormonal, não só da parte da menopausa, andropausa, mas a gente pode estender a todos os hormônios do nosso organismo também. A gente aprende bastante sobre as práticas, a questão da alimentação, como eu já falei antes, essas técnicas de contato com a natureza, o grounding, a gente eliminar toxinas através do suor, através da sauna, que foi o tema do trabalho de conclusão também, juntamente com mais 2 colegas. Tem algumas toxinas que a gente só elimina do nosso corpo através do nosso suor. Então, ou a gente faz atividade física diariamente e na intensidade de encharcar a camiseta, ou sauna. Só que qual sauna que a gente recomenda? Sauna seca. Por que não a úmida? Porque, infelizmente, a nossa água contém muito cloro, né? E a gente sabe que vai nos intoxicar, vai, a longo prazo, prejudicar a nossa tireoide, esse excesso de cloro. Então, se a água não tivesse esse cloro, tudo bem a sauna úmida. Mas como temos, a gente então recomenda a sauna seca. O ideal seria fazer todos os dias. Inclusive na Finlândia, né, onde mais tem artigos publicados sobre isso, eles têm as saunas públicas. Sim. É de saúde pública isso. Inclusive, eu estava vendo esses dias eu não sei se foi documentário, um programa, e estava mostrando, inclusive, que num McDonald's lá, tem uma sauna. Ah, é? Então já se intoxica. É um hábito. Se estraga aqui um pouquinho e a gente já resolve aqui um pouquinho. É porque é muito popular, né? As saunas lá. A gente poderia ter, né, isso mais disponível. Porque mesmo pagando, mesmo indo particular, são restritas, né? É difícil a gente conseguir ter acesso a isso, é caro e poderia ter mais acesso à população, né? Uma medida de saúde pública também. Mas o calor, né? Esse calor, esse transpirar é uma medida curativa. A questão de alternar as temperaturas, né, o banho frio, que estava muito na moda, a crioterapia, imergir numa banheira cheia de gelo, ou tomar uma ducha fria de manhã, mas são proteínas de choque térmico que a gente chama. Isso também é muito estudado, a gente estuda na pós-graduação, traz benefícios à saúde, assim como, vou dar uma pincelada aqui sobre a prática de jejum, Então, existe o jejum intermitente, que é uma estratégia nutricional que não visa somente o emagrecimento, mas visa uma limpeza do organismo. E tem o jejum que é feito de tempos em tempos, mais prolongadamente, mas tem que preparar o organismo daquela pessoa, não pode fazer sem orientação e acompanhamento. Claro. Então, a pessoa faz um jejum mais prolongado com finalidade de limpar o corpo, deixar morrer aquelas células que já estão aberrantes, que já estão defeituosas, que a gente chama processo de apoptose, porque essas células, se não são eliminadas, podem se tornar um câncer, essas células com alterações. E então, o jejum já tem
muitos trabalhos científicos relacionados à prática de jejum com longevidade. Então, o jejum serve para fazer uma pausa na parte digestiva, para a gente fazer uma limpeza do organismo, eliminar o que já está velho, tem que ser reciclado, né? Para falar numa linguagem para todos entenderem. E por aí, né, a gente tem muitas coisas também que a gente pode abordar. Então, aqui já estão vários exemplos, né? Sim, é que é legal porque tem hoje a medicina com os estudos que tem, a gente... eu acredito que não é, né? Sempre caminho do meio, né? Que a gente não é nem ao céu nem ao inferno, né? Eu acho que essas pesquisas, essas práticas só trazem mais recursos para que a gente possa utilizar diversas práticas para trazer melhorias para o indivíduo, né? A ideia, né, não é esperar adoecer e tratar com remédios. A ideia é o que eu posso fazer para elevar ao máximo o meu potencial de saúde, para eu evitar o que eu puder evitar de doenças, né? E aí a gente ter uma vida melhor. Então, além de tudo isso que eu falei, hoje em dia torna-se imprescindível a suplementação. A gente não tem a riqueza dos alimentos, mesmo escolhendo eles e fazendo uma boa prática nutricional, eles já não estão mais ricos nutricionalmente porque o nosso solo já não está mais. Sim. Então, alguns minerais, principalmente magnésio, importante para todas as pessoas. Tivesse que dizer, Roberta, um mineral, magnésio. Roberta, uma vitamina, D. Um ácido graxo, ômega, né? Então, isso é o mínimo do mínimo. Eu tenho que economizar, não tenho grana para fazer uma suplementação mais rica, não consigo comprar probióticos, que seriam os bichinhos do intestino do bem, os lactobacilos e várias espécies. Podem fazer fermentados em casa. A gente tem vídeos no YouTube que mostra como se faz os fermentados e consumir esses fermentados todos os dias. Porque nas áreas de longevidade, que as pessoas vivem mais, todos têm a prática de consumir algum alimento fermentado diariamente. Então, mais uma dica de saúde aí para vocês. E a questão, só para a gente finalizar essa questão, né? Que essa suplementação sempre precisa ter um acompanhamento médico, né? Porque nem sempre está todo mundo com o mesmo nível aí relacionado à suplementação. E é importante essa orientação técnica. Isso, por causa das dosagens, cada organismo responde a um jeito, né? A tua dose de vitamina D é diferente da minha dose de vitamina D, e a gente tem que acompanhar com o exame de sangue para a gente saber que níveis atingiu com segurança, controlar outros exames. Então, claro, o ideal para que a gente use doses, vamos dizer, indicadas ideais, é ter um acompanhamento de um profissional, seja nutricionista, seja médico, de um profissional que entenda. Mas doses mais baixas, as que estão, por exemplo, disponíveis em algumas fórmulas que vocês encontram em comércio, essas fórmulas, em geral, as pessoas podem usar, porque nem todas as pessoas vão conseguir ter acesso a um atendimento, né? Ou algum médico que tenha esse conhecimento. Então, usar por conta uma dose baixinha que não vai ter problema de saúde ou não usar, use uma dose baixa, né? Ao invés de não usar um probiótico e usar o fermentado, use o fermentado, né? Tome sol, beba pelo menos 2 litros de água por dia, que é o mínimo, né? Mas isso é claro, de acordo com o nosso peso. Mas, para ser uma regra geral, é no mínimo 2 litros por dia, né? Então, eu acho que tudo isso contribui para a gente melhorar, né? E poder difundir esses cuidados a mais para a vida das pessoas. Que acho que a gente tem uma missão aqui também, né? Que é melhorar, contribuir, ser um agente de melhora na vida das outras pessoas também. Perfeito, eu adorei, Roberta. Acho que faltou aí tempo pra gente conversar um pouco mais sobre isso. Foi um prazer. A gente volta, não tem problema. Muito bom, já fica aí o convite. Vamos para umas perguntas agora de bate-bola. É só pra gente finalizar aqui e o pessoal conhecer aí a Roberta um pouquinho mais. Qual que é a tua maior inspiração na vida? Minha inspiração
É viver a vida com leveza, com saúde, com plenitude, poder me sentir bem e aproveitar cada momento, cada instante, estar presente no momento que eu tô, né? É isso que é a prática que eu costumo ter para me inspirar, para viver melhor. Não quero ser feliz só nas férias, eu quero ser feliz todos os dias da minha vida. Para isso, a gente tem que estar presente. Plena, né? Eu tenho que estar feliz aqui fazendo essa entrevista com você. E depois, quando eu sair daqui, eu tenho que continuar feliz também. Também eu adotei, na verdade, estar 100% presente. Isso é muito importante. Se tu pudesse se teletransportar para algum lugar no mundo agora, que lugar seria? Agora eu iria pro Caribe, tomando um banho de sol e um banho de mar, porque quando eu posso fugir, eu fujo assim para esses refúgios, porque eu sou da natureza, então sol e mar, para mim, ó, perfeição. Ah, que delícia. E se tu tivesse um superpoder, qual seria? Um superpoder? Por exemplo... É difícil, né? Um superpoder. Nunca pensou a respeito? Né? De me teletransportar, fechar os olhos e plim, sem precisar viajar, essas coisas, ou materializar o que a gente tá pensando, pode ser superpoder. Ah, ótimo! E qual é o teu maior hobby ou passatempo? Natureza. Eu ia dizer, eu acho que tu já deu todas as dicas aqui, né? E um lugar favorito, então, para relaxar, recarregar as energias? Praia. Muito bom. Se tu pudesse ter uma outra profissão ou uma outra atuação que não fosse a medicina, qual seria? Bom, eu não me vejo fazendo outra coisa, mas dentro da medicina eu também sou empresária, né? Então é a minha segunda profissão e se eu tivesse que parar a medicina por algum outro motivo, então eu gosto de empreender também. Então, em várias categorias, então seria isso. Gosto de administrar, gosto de ficar antenada no que está acontecendo, o que as outras pessoas estão fazendo, na gestão, nos negócios, então iria para esse lado aí. Muito bom. E qual que é o teu maior desejo para o futuro? Bom, a gente sonha grande, né? Aí a gente sonha ter uma clínica com tudo que a gente gostaria de ter para nós mesmos, mas para oferecer para as outras pessoas. Sim, porque tem tantas coisas hoje disponíveis, né, que nem sempre a gente não consegue abraçar tudo, né? Exatamente. Tem que focar num nicho, mas tudo que a gente queria, aquele pacotão completo, tá desenhadinho na minha cabeça, né? Deixa ela ali, mas quem sabe mais adiante eu compartilho com vocês. Só. E uma palavra para definir nosso encontro de hoje? Gratidão e amor, né? Acho que tudo que a gente faz na vida a gente tem que fazer com amor. Agradeço o teu convite, muito carinhosa desde o início. Então é uma troca de energia, informação, a gente está levando informação para as pessoas, conhecimento, e isso é um ato de amor também. Então, obrigada pela oportunidade da gente poder fazer isso, obrigada a vocês também, e que vocês possam aproveitar essas palavras e que isso possa tocar e transformar um pouquinho, que seja um pouquinho de cada vez da vida de vocês. Já vou ficar aqui, ó, sentir o coraçãozinho fervendo de feliz. Eu amei, eu que agradeço a acolhida desse convite, tenho certeza que vocês gostaram também dessas abordagens, né, relacionadas à medicina, para a gente poder parar, refletir, né, sobre o que a gente está fazendo, que a gente pode estar melhorando. Isso aí. Muito obrigada, Roberta. Eu que agradeço. E até a próxima. Até, tchau. Um beijo grande no coração de todos vocês e até o próximo Pode Estar. Like a